Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Os nossos companheiros que também estão em casa, fazendo tratamento à distância, ou simplesmente conectados ao trabalho da casa, de tantas outras casas. Vamos lembrar da aguinha fluidificada. Os companheiros que estão em casa, deixem um copinho ou uma jarra de água, né, para fluidificar. Essa água, ela atua no nosso perispírito, não só no nosso corpo denso. E ela, muitas e muitas vezes, além de contar com os remédios necessários para cada um, ela atua na dispersão de fluidos densos. Os fluidos que a gente não percebe que a gente produz. A maledicência, a calúnia, a intemperança, né? Aquela agressividade que vira e mexe domina a nossa cabeça. A gente não percebe o quanto esses fluidos estão presentes na nossa vida. Então essa água, ela tem o poder de soltar, de dissolver. Até que aquela expressão água mole em pedra dura, sabe aquela? Tanto que vai resistindo, resistindo, com o tempo, quem sabe a gente não muda. Quem sabe a gente não aprende com a nossa dor e deixa para trás alguns comportamentos que não cabem mais na nossa vida, né? Tem uma expressão apresentada por Lucas, falando, né? Lucas falando no Atos dos Apóstolos, citando Paulo de Tarso, que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Olha que interessante essa frase. Mas nós somos ignorantes ainda. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, fala assim: existem homens de sabedoria e homens evangelizados. Sabedoria, muitos nós temos. Fomos para as escolas, pegamos os nossos livros, mas não quer dizer que estamos evangelizados ainda. E isso dói. Então a nossa ignorância ainda perdura. Então nós precisamos sair dessa ignorância da alma, dos motivos que nos trouxeram a vida material. Não foi uma conjunção de acasos, algumas coincidências. Na vida, quando a gente estuda com calma, a gente vai ver que não existe sorte nem privilégio. Não existe punição nem castigo. Existe apenas a responsabilidade e as consequências de escolhas que eu percebi que eu tive e que eu não percebi que eu fiz. Isso eu acho que pesa muito a gente, né? Nós não percebemos quanto muitas vezes tomamos decisões erradas. Ainda hoje. Então, momentos como esse, que lembramos do Mestre, lembramos do porquê ele esteve na terra, não só quando ele estava ali na crucificação, mas a sua pregação, é para a gente lembrar que esse princípio está em nós. Precisamos acordar esse sentimento maior, e não o sentimentalismo, que aí é a doença da alma. São as emoções adoecidas que carregamos de reencarnação após reencarnação e que estão condicionadas ainda em nós. E é por isso que a dor bate. Para tentar buscar em nós uma lembrança. Porque quando a dor bate de fato na nossa porta, a tendência é a gente amolecer. Nem todos amolecem, mas a tendência é amolecer. Então vamos deixar que essa impressão maravilhosa do ambiente, né, da espiritualidade amiga que também está nessa casa, em tantas outras casas, mas que a gente precisa abrir o coração para sentir. Vamos deixar que essa energia tome conta de cada um de nós agora? E cada um receba o que precisa. Nem sempre o que pedimos. Mas que a gente tenha certeza que o Pai, sendo justo, nos dará aquilo que é justo. Então, feche os seus olhinhos um pouquinho. Vamos entrar em sintonia? Vamos deixar que a prece simples do Pai Nosso e tão profunda, nos fale com a alma. Seja feita a tua
do céu, eu quase me esqueci. Me esqueci que o teu amor vela por mim, vela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia, dai-nos agora e sempre. Perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai do céu, eu quase me esqueci. Me esqueci que o teu amor vela por mim, vela por mim, que seja feito assim. Deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim. Ainda citando o livro Boa Nova, a espiritualidade tem pedido muito a necessidade da leitura. Quantos de nós não conseguimos dormir? E se dormimos, dormimos tumultuados. Acordamos no meio da noite e não conseguimos conciliar o sono e aquele turbilhão de pensamentos dominam a gente. E a gente vai adoecendo e não percebe. Quantos de nós, na preocupação, um ente querido, né, o diagnóstico complicado que bate na nossa porta assim, de surpresa, aquele filho que não está entendendo o que a gente quer comunicar com ele, tantas coisas acontecendo no mundo. Então a espiritualidade nos pede, volte à leitura, principalmente essa leitura que mostra um caminho melhor para pensarmos. Não é qualquer leitura, né? É aquela leitura que fala no nosso coração. Hanan, que foi o juiz severo com Jesus, antes mesmo de Jesus começar a sua pregação, começar aqueles 3 anos, né? Dos 30 aos 33 anos, em 3 anos ele fez o que fez. Um pouco antes ele encontrou esse sacerdote na rua. E o sacerdote, envolvido pelo magnetismo de Jesus, volta-se para ele, né, e pergunta, o que você está fazendo? Né? E nessa conversação, uma hora Jesus responde a ele, assim, com muita sabedoria, um jovem que já era muito sábio. Nenhum mármore existe mais puro que o sentimento. E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade sincera. Quando Jesus conversa com esses sacerdotes, ele já os convida para estar no sinédrio, para se desenvolver como um pregador da palavra. E Jesus, já antevendo os perigos disso, ele se esquiva e pergunta para sua mãe Maria, qual seria então a profissão do pai? O pai é marceneiro, trabalha com madeira, então é ali que eu vou. Então ele escolhe já o difícil, ele escolhe o trabalho. Interessante que o trabalho disciplina a gente, né? É rotineiro, às vezes maçante, mas quantas vezes a gente com a cabeça errada, ao trabalhar, a gente volta para o senso. Então ele já nos ensina de pequeno isso, ele não vai para o fácil. Aí eu penso nas épocas que a gente está vivendo, quantos pseudo-sábios apareceram?
Quantas pessoas promovendo cursos imediatos de sabedoria no final de semana? E pior, sabe o que é? A gente cai. Porque quantos golpes existem, quantos falsos profetas da atualidade existem, nos prometendo esses caminhos maravilhosos, basta que a gente pague, basta que a gente compareça, e que vai salvar a nossa alma. Quem que salva a nossa alma? Tempos atrás, o nosso amigo da casa, nosso amigo espiritual, Dr. Risse, comentou assim: precisamos mostrar Jesus para as crianças. Importante, né? Mas e nós? Conhecemos Jesus? Ouvimos falar dele? Até onde a gente conhece? Até onde é uma pessoa que passou pelo mundo? Ah, interessante, ele morreu na cruz. Mas o que de fato ele fez? O que de fato ele trouxe? Que reino de Deus é esse que ele pregou, que parece tão fora da gente? E o reino de Deus que está sendo erigido dentro da nossa ética? Porque é difícil, uma pessoa que não tem ética não vai ter moral. Uma pessoa que não sabe se colocar no coletivo, ela não consegue nem se colocar dentro da própria casa, ela não vai ser produtiva na vida maior. Ela pode ser um ótimo executivo, ela pode ser um ótimo trabalhador, mas ela não vai trabalhar por dentro. Ela só vai ser movimentada pela ambição. Ambição do fácil, ambição do glamour, ambição de ser melhor que alguém. E esse é um perigo que a gente vem enfrentando há muito tempo. Quantas e quantas vezes a gente procura o sucesso e não para superar problemas, a gente procura o sucesso para ser melhor que alguém, mais importante, mais bonito, mais interessante. E é uma competição errada. A espiritualidade amiga, ela é tão sensata que elas falam assim para a gente: se você tem que competir com algo, vá competir com o seu passado. Como é que eu estava 2 anos atrás? O que estava acontecendo na minha vida há 2 anos? Como é que eu estava pensando a vida? Como é que eu estava escolhendo a vida há 2 anos? E há 5? E há 10? Quando a gente faz esse retrospecto, que a gente não tem ainda a memória espontânea de outras reencarnações, a gente às vezes pode ter até uma intuição meio vaga de onde estivemos, o que fizemos. Mas a gente pode resgatar um pouco essa própria caminhada. E muitas vezes a gente vai ver que as consequências estão sendo trazidas hoje. Hoje, com a amargura, a gente está recebendo o plantio daquilo que a gente não soube semear. Por isso que a gente tem que voltar hoje para a família. É difícil, né, gente? Quantas famílias estão desestruturadas? Ou então, adoecidas no sentimentalismo. O apego exagerado a uns e o desapego exagerado a outros. Então, falta o tempero do bom senso. Então, quando a gente volta a conhecer um pouco melhor esse Jesus, a conhecer um pouco melhor a trajetória dos apóstolos e outras coisas que se foram acontecendo na nossa história da Terra, a nossa história evolutiva, nós vamos entender que nós fazemos parte disso ainda hoje e a gente às vezes atrapalha. Vocês me desculpem, eu brinco, já falei isso outro dia, mas eu gostaria de repetir. A gente brinca falando que atacou pedra na cruz, né? Ah, eu devo estar sofrendo porque ataquei pedra na cruz. Pode ser que não tenha sido a cruz de Jesus, mas a gente atacou a pedra na cruz de alguém. Quantas vezes a gente foi grosseiro e não percebeu? Estúpido. Quantas vezes a gente ignorou a pessoa que queria só um pouco de carinho? Quantas vezes a gente foi frio e indiferente? Então a gente não está falando de grandes tormentos do comportamento. A gente não está falando do psicopata. A gente está falando da pessoa comum, que somos nós. A indiferença é o pior sentimento que a gente pode ter. Porque ele é o contrário do amor, não é o ódio. Né? O ódio é o amor que adoeceu. Né? A desilusão é a visita da verdade. Então são situações que a gente precisa colocar o pé no chão e parar de culpar. Meu marido, é meu filho, é sempre alguém que é o responsável pela minha dor, nunca sou eu. Vamos lembrar que não existe coincidência. E se então convivemos com pessoas difíceis, a vida está difícil, é porque eu preciso dessa lição. O fácil me leva para a preguiça. O fácil me leva para a acomodação. E o fácil não serve mais. Vamos pedir a Deus que fale dentro. Né? Que a gente abra o magnetismo. Nós médiuns, vocês sabem que nós estamos no mesmo caminho. A gente não tem sabedoria. Quem trabalha é a espiritualidade e usa a gente por caridade. Porque a gente precisa trabalhar, mas não porque a gente já tem condições nobres de trabalhar. Mas eles são tão bons que nos dão a chance de fazer alguma coisa. Mas são eles que vão tocar nossa alma.
Então deixa o coração. E é a prece, é esse sentimento elevado que vai deixar a gente perceber o que a espiritualidade espera para a gente. Um ótimo dia. Vamos começar o dia, né? Muito obrigada a todos.